Você está aqui nesse vídeo porque está com medo de confirmar o que você já suspeita. Talvez você tenha percebido uma mudança de comportamento, um jeito diferente de olhar, a ausência que não tem explicação, o dinheiro que some, o grupo de amigos que mudou, os olhos vermelhos que se atribui a um cansaço, um humor que oscila de um extremo ao outro sem razão aparente. Você viu algo e uma parte de você não quer saber, porque enquanto você não confirma, ainda tem a possibilidade de que isso não seja isso. Ainda tem a possibilidade de que seja somente uma adolescência, de que seja uma fase, de que seja um estresse na escola, de que talvez você esteja exagerando. Mas a outra parte de você, a parte que te trouxe até este vídeo, ela já sabe. E essa parte precisa de informação, precisa de direção, precisa de alguém que explique claramente que o olhar, o que significa, o que fazer com o que você vai encontrar. E esse vídeo é isso, sem alarmismo, sem julgamento, mas com toda a clareza. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar cristã, psicanalista clínica, especialista em codependência e independência emocional. Eu trabalho com famílias afetadas por dependência química ou alcoólica ou até por apostas há anos. E uma das perguntas que mais recebo de mães em particular é exatamente essa: como eu sei se ele está fazendo uso de algum produto? E se for, o que eu faço? Hoje eu vou responder essas duas perguntas. Vamos começar pelos sinais. E eu preciso dizer antes, nenhum sinal isolado confirma o uso. O que você precisa observar é um conjunto de mudanças, especialmente quando várias aparecem ao mesmo tempo e de forma persistente. Sinal número 1. A mudança de comportamento abrupta e sem explicação clara. Seu filho era comunicativo e virou fechado. Era alegre e virou irritadiço. Era presente e virou ausente. Não estou falando de uma fase de humor que dura dias, por exemplo. Não, eu estou falando de uma mudança de personalidade que dura semanas e que você não consegue atribuir a nenhum evento concreto da vida dele. O uso de substâncias altera a química cerebral e essa alteração ela aparece no comportamento antes mesmo de aparecer em qualquer outro lugar. O sinal número 2, mudança no grupo de amigos, especialmente afastamento dos amigos antigos. Quando o uso começa, os vínculos com pessoas que não fazem o uso fica desconfortável, porque esses amigos fazem perguntas, percebem algo diferente e representam uma vida que está sendo deixada para trás, entende? Se o seu filho se afastou de amigos antigos sem motivo aparente e passou a se relacionar com pessoas que não conhece ou que ele não quer falar muito a respeito, isso merece atenção. Sinal número 3. Dinheiro em casa sumindo sem explicação. O dinheiro que você dá e que não tem destino claro, itens de valor que desaparecem da sua casa, pedidos frequentes de dinheiro com justificativa vagas e que não se sustentam. A dependência, ela tem um custo financeiro real e esse custo precisa ser coberto de alguma maneira. Sinal 4. As alterações físicas se tornam visíveis. Olhos vermelhos ou muito pequenos com frequência, dilatação ou contração das pupilas fora de um contexto de luz, um odor diferente, seja de substância ou seja de um uso excessivo de perfume para cobrir algo, perda ou ganho de peso sem explicação, queda de cabelo, pele com um aspecto diferente. Diferentes substâncias têm sinais físicos também diferentes, mas a regra geral é, quando o corpo muda de forma visível e sem explicação médica, preste atenção. 5º sinal, queda no desempenho escolar ou profissional. As faltas começam a aumentar, as notas despencam, perda de emprego ou avisos no trabalho, desistência de atividades que antes eram importantes para ele. O uso progressivo de substância consome energia, concentração e a motivação. E a perda aparece nos primeiros lugares onde a perseverança e o desempenho são cobrados. 6º sinal, mentiras que não se sustentam. Histórias que mudam, versões que não batem muito bem, explicações que você percebe que não são verdadeiras, mas não consegue provar, entende? Quando o uso ele começa, a mentira vira o mecanismo de sobrevivência. Não necessariamente porque ele é uma pessoa desonesta, não é isso, mas porque a substância torna a prioridade
e protegê-la vira um instinto. Sétimo sinal: isolamento e inversão de horários. Dorme durante o dia, acorda de madrugada, passa horas trancado no quarto, recusa participar das refeições ou em momentos em família, saídas em horários incomuns. Muitas substâncias no meio do caminho, eles alteram esse ciclo circadiano. E o isolamento é também uma forma de esconder de você e de si mesmo o que está acontecendo. Antes de falar sobre o que fazer, eu preciso falar o que não fazer. Porque os erros mais comuns acontecem exatamente nesse momento de suspeita. Não confronte no impulso. Você encontrou algo ou percebeu algo diferente e a reação ela é imediata, que é o confronto. Agora, com raiva, com medo, com tudo que está sentindo ao mesmo tempo. O confronto no impulso quase sempre termina em negação, em briga, em portas batidas e em silêncio que dura semanas. E nesse silêncio, o uso continua. E você perdeu uma janela de oportunidade, de uma conversa real. Não investigue as escondidas de forma obsessiva. Vasculhar o quarto, checar o celular, segui-lo, contratar um serviço de rastreamento. Eu entendo o impulso. Ele é um desespero de mãe. Mas quando ele vai descobrir, a invasão de privacidade vira o assunto, não o uso. E aí você perde uma posição de alguém com quem você poderia estar falando, entende? Não minimize para não confirmar. Deve ser cansaço, todo adolescente é assim, eu estou exagerando. Não. A negação, ela é compreensível, mas cada semana que você adia a conversa é uma semana a mais do uso e ele acaba se estabelecendo. Não enfrente sozinha. Antes de falar com ele, fale com alguém de confiança. Um profissional, um familiar, uma amiga que já passou por isso. Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. Eu sei o que você está vivendo agora. Essa suspeita, esse medo, essa mistura de querer saber e não querer saber, é um dos momentos mais difíceis que uma mãe pode estar vivendo. Exatamente para esse momento que eu criei o Protocolo Raiz, que é um caminho para a mãe de dependentes. Ele foi desenvolvido especialmente para mães que têm os seus filhos presos em vícios e que estão no começo dessa suspeita. Não para te ensinar a tirar o filho do vício, mas para te dar clareza sobre o seu papel, sobre o que funciona e o que não funciona e sobre como agir de um lugar mais sólido e menos reativo. Está na descrição o link com o cupom YT25OFF para 25% de desconto. Agora vem a parte do o que você vai fazer quando você confirmar. Se você confirmou, seja por uma conversa, ou por uma evidência concreta, ou por uma combinação de sinais que você deixava mais para lá e ainda te dava dúvida, aqui está o caminho, passo a passo. Passo 1. Regule você antes de agir. Eu sei que parece contraintuitivo, mas a qualidade de tudo que você vai fazer a partir daqui depende do estado emocional em que você está quando age. Uma mãe em pânico não consegue ter uma conversa que a situação pede. Uma mãe com raiva descontrolada fecha a porta do diálogo. Uma mãe que entrou em colapso emocional não consegue avaliar as opções com clareza. Você não precisa estar perfeita, mas precisa estar suficientemente inteira para agir com intenção, não simplesmente no impulso. Respire, fale com alguém de confiança, ore se a fé é parte da sua vida. Dê a si mesma algumas horas, não semanas, algumas horas para sair do pico emocional. Passo número 2, escolha o momento certo para essa conversa. Não quando ele acabou de chegar, não quando há outros membros da família junto aqui presentes, não quando você está no pico da raiva e ele está na defensiva. O momento certo é quando os dois estão relativamente calmos, quando há privacidade, quando há tempo suficiente para a conversa não precisar ser cortada. Passo número 3, comece com amor, não com acusação. A abertura da conversa define tudo o que vem depois. Vamos lá, eu preciso te dizer que eu te amo. E é por isso que eu preciso ter uma conversa com você. Não assim, eu sei que você está usando droga ou fazendo qualquer coisa, me explica isso. A primeira frase, ela abre. A segunda, fecha. E você não precisa apresentar evidências como um promotor. Olha aqui. Não, você precisa criar um espaço onde ele sinta que possa ser honesto sem ser destruído. Ouça mais do que fale. Depois de abrir a conversa, faça perguntas e ouça as respostas de verdade. Filho, como é que você está?
O que está acontecendo com você? Tem alguma coisa que você não está conseguindo falar? O que eu posso fazer por você? O uso quase sempre tem uma história por baixo. Uma dor, uma pressão, um isolamento, algo que não estava sendo dito. E essa história é mais importante do que a confirmação do uso em si, porque é ela que vai orientar o tipo de ajuda que ele está precisando. Quinto passo, apresente ajuda, não um ultimato. Tal é: eu quero te ajudar a encontrar apoio. Você aceita conversar com alguém? Uma clínica, um psicólogo, um grupo de apoio, um profissional especializado? A forma vai depender do nível do uso e da abertura dele. Mas a mensagem precisa ser: existe uma saída e eu estou aqui enquanto você percorre esse caminho. Isso não significa que você vai cobrir, pagar consequências ou abrir mão dos seus limites. Significa que você vai estar presente, de um jeito que apoia a recuperação e não o vício. Mas eu preciso te falar sobre uma situação específica, porque às vezes a mãe que chega até este vídeo não está no começo da suspeita, já está no meio de uma dependência estabelecida grave e já há anos, com danos visíveis. Se esse é o seu caso, se o uso já não é mais uma suspeita, já é uma certeza, a situação já está fora do controle, a primeira conversa já não é o suficiente. O que eu preciso te dizer neste caso é direto: você não vai tirar ele do vício sozinha. Nenhuma mãe consegue. Não porque você não o ama o suficiente, mas porque a dependência química ou alcoólica é uma doença que exige tratamento, não porque você não o ama o suficiente, mas porque a dependência química ou alcoólica é uma doença que exige tratamento especializado. O seu papel não é de ser a terapeuta do seu próprio filho, é ser a mãe que busca ajuda profissional para ele e para você. Para ele, você pode usar o CAPS-AD, uma clínica de recuperação, psicólogo especializado em dependência, grupos de apoio como o NA ou o AA, dependendo da substância e do nível do uso. Agora, para você, porque você também está afetada, você também precisa de suporte. O Aranon existe especificamente para familiares de dependente. Terapia existe, o protocolo Raiz existe. Você não precisa percorrer este caminho sozinha e não deveria. Agora, me conta aqui nos comentários, você está na fase de suspeita da confirmação ou já convive com uma dependência em algum tempo? Não precisa de detalhes, só me diz onde você está, porque os comentários aqui embaixo não são só palavras, são mães passando pelo mesmo, em momentos diferentes e que precisam saber que não estão sozinhas. Você chegou até este vídeo por um motivo. Confie nessa parte de você que trouxe você até aqui. O próximo passo está aqui na tela agora. É uma aula gratuita de como lidar com um dependente compulsivo. Ela vai te dar um mapa do que fazer a partir de agora. Eu te vejo lá. Mas lembre-se, mãe, você não nasceu para ignorar os sinais. Você nasceu para ser brava.